E aí, pessoal, Bruno Mariante mais uma vez. Vou fazer uma entrevista aqui com o pessoal do Metal na Lata. Entrevista via WhatsApp. Vamos ver como é que vai sair isso aqui. Fala, Brunão, beleza? Faz um resuminho de que coisas, em que você está trabalhando atualmente. Vamos lá, sou Bruno Mariante, né? Eu já tenho aí, vamos dizer, estou indo para 12 anos de música. Já tive umas bandas aí que desmancharam no meio do caminho, mas assim, eu fui vocalista da Nitrogen por 11 anos. Eu trabalho atualmente, os meus projetos principais hoje em dia são o Vindicta, é minha banda solo, né, que eu chamo de Hero or Kill, e o V-Project, que eu também estou fazendo bastante shows por aí, né. Mas eu vou aproveitar e quero deixar claro que eu fui por 11 anos vocalista da Nitrogen. Foi uma banda que eu construí, que eu idealizei, eu montei desde o começo tudo, criei 98% das composições saíram da minha cabeça. Teve uns arranjos dos caras, mas foi uma das bandas principais da minha vida, vou dizer que foi a Nitrogen, sim, certo? Lancei 3 CDs de estúdio, um ao vivo, uma demo... Teve muito clipe. E agora eu tô trabalhando nesses 3 projetos principais, né? É o Vindicta, o Hero or Kill e o V-Project. Eu tô aqui na mão, Bruno, com o EPzinho do V-Project, que o Sérgio me mandou. E aqui no verso tem todos os componentes da banda e tal. E você ainda não fazia parte. Só que você tá aqui, arte da capa, Bruno Mariante. Quer dizer que então que além de músico, você também desenha, você tem isso como hobby, você criar capas, fazer esse tipo de trabalho. Conta um pouquinho sobre isso. Ah, cara, é até legal você mencionar isso, né? Porque assim, minha formação acadêmica, né? Eu fiz faculdade de Artes Visuais e Design pela PUC Campinas e eu fiz uma MBA em Marketing Empresarial, né? Eu tenho domínio de Photoshop, CorelDRAW, dessas ferramentas. E eu sempre fiz assim, né, as capas dos meus CDs, assim como sou eu quem produz os videoclipes, que a gente faz também. Eu mesmo tenho todas as ferramentas para fazer o clipe, para filmar, para editar, as ferramentas de gráficas também, né, para criar as capas e banco de imagens. Eu tenho muito banco de imagens bons. Então eu acabei realmente, assim como eu faço as capas das minhas outras bandas, eu já estava em contato com o Sérgio no começo, quando ele estava montando o V-Project, e eu acabei montando para ele essa capa, né? Foi ele que me deu as especificações do que ele queria, e eu acabei montando para ele baseado numa arte que ele queria, né? Que ele já tinha essa intenção, né? Na verdade, ele até falou no começo que queria só pôr o logo na capa, e eu convenci ele, falei, não, cara, já que você vai lançar um EP bonitinho aí com as músicas das bandas, né, que você fez parte, faz um artwork legal, cara, porque um artwork legal, ele acaba virando uma camiseta, ele acaba virando um wallpaper, uma bandeira de fundo para a banda usar em palco, então acaba comercializando melhor as bandas, os artworks que elas têm, né? No caso eu montei esse para ele. Fala um pouquinho como é que foi se juntar ao Sérgio, o que você tá achando das músicas, enfim, o que essas bandas influenciaram a sua vida. Você sempre escutou Viper, você sempre escutou Voodoo, você sempre escutou Vulcano. Fala um pouquinho desse trabalho aí e se o V-Project pode render outros frutos, pode gravar mais coisas, enfim. Fala um pouquinho pra gente. Na verdade, pra ser honesto, eu já queria estar gravando coisas novas, né, com o V-Project. E só que a gente tem que dar tempo ao tempo, né? Às vezes a situação não é agora, às vezes nem todo mundo tá podendo, nem todo mundo tá querendo, né? Mas assim, as músicas em si que o V-Project se baseia, né, a maior parte do repertório, que é Viper, Voodoo e Vulcana, principalmente o Viper, ele foi a base das minhas principais bandas de heavy metal melódico, que eu, assim como Angra, assim como Halloween, são as minhas favoritas. E eu sempre tive aquela coisa de, os caras são brasileiros e estão fazendo esse som legal, cara, então eu também posso. Eu sempre tive esse pensamento, né? Porque enquanto eu só ouvia Iron Maiden, Motorhead, Judas Priest, essas coisas, Halloween, a gente pensa, é os gringos fazendo a coisa lá, né, cara? A gente mora no Brasil, né, cara? Sabe, eu já passei dos 30 faz tempo, já tô com quase 40. E na época que eu era moleque, cara, não se via muita banda underground
soltando material em inglês por aí. Então acho que era uma coisa que assim, a gente viajava um pouco, assim, isso aí não é uma coisa da minha realidade, eu tinha que ter nascido gringo para fazer isso, eu tinha que ter, sabe, explorando, já tinha que estar morando em outro lugar, eu não podia estar morando no Brasil. Quando a gente ouve Viper, quando a gente ouve Angra, a gente vê que não, cara, que mesmo sendo brasileiro, né, Sepultura pra caramba também, mesmo sendo brasileiro, a gente pode fazer um som em inglês, a gente pode ser comercialmente viável, ter uma banda, mesmo que seja underground, e fazer a coisa acontecer, cara. E é uma quebra de tabu, é uma quebra de paradigma muito legal, cara, porque quando eu era moleque não tinha, cara, não tinha. Isso foi aparecendo com o tempo, né? Bandas underground com música em inglês. E o Viper, principalmente, foi uma das primeiras a entrar na minha cabeça, como eu disse, que seria possível. Já conhecia o Voodoo? Conhecia pouco do Voodoo, mas já conhecia, principalmente dos making-offs que o Viper soltava, eles falavam sempre do Voodoo, né? Ah, o Voodoo era uma banda irmã nossa, tal. Então eu acabei pegando uma coisa ou outra do Voodoo para conhecer, mas pouco, bem pouco. Vulcana eu só conhecia de revista Rock Brigade, e eu realmente fui parar para ouvir Vulcana de verdade quando eu peguei o primeiro EP do V-Project na minha mão, que eu fui ouvir Vulcana, aí eu acabei ouvindo os materiais mais antigos do Vulcana e conhecendo melhor. Eu realmente conhecia menos o Vulcana, né? Mas é bacana pra caramba, porque apesar do Viper ser a minha favorita das três, ela é a que menos encaixa. Eu tenho mais dificuldade para encaixar a minha voz. Porque nós estamos falando do André Matos, não é qualquer um. E não é fácil cantar as músicas do André. Mas assim, eu rearranjo da minha maneira, como eu consigo fazer. Eu acho que tá ficando bacana. E já o Voodoo e o Vulcana é um pouco mais fácil de encaixar na minha voz. Principalmente o Voodoo, eu acho que eu tenho uma facilidade para encaixar o Voodoo na minha voz. E é isso aí, cara, bola pra frente. Estamos fazendo essa tour aí com essas músicas. Quem sabe uma hora a gente não para e começa a gravar um material próprio, né? Com músicas parecidas com Viper, Voodoo e Vulcana, de repente. Eu teria todo o prazer em compor coisas desse tipo junto com esse time que a gente tem hoje, que é um time que eu considero muito bom. Tive a oportunidade de assistir um ensaio do Voodoo recentemente e pude ver o quanto a banda tá afim de gravar coisas novas. De repente você falou agora da indisponibilidade de gravar alguma coisa nova. De repente o Sérgio tá muito envolvido com o Voodoo agora, então de repente o V-Project seja um pouco mais adiante aí, que o negócio tome forma. E eu tava assistindo o clipe do Nitrogen agora. Eu confesso pra você que eu não conhecia o trabalho da banda, e olha que eu conheço muita banda nacional. Eu vi banda nacional que tem pouca gente sequer ouviu falar. Eu ouvi e tenho bastante coisa. E fiquei impressionado, cara. Eu gostei muito do que eu ouvi. Eu adoro esse tipo de som, esse power metal meio pesado, assim, meio bruto, assim. Tipo, o que eu ouvi me lembrou um pouco do Nevermore, assim. Tipo, Warrior Dane, que não sei se ele é uma referência pra você. E fala um pouquinho do trabalho do Nitrogen. Faz um breve resumo da carreira. Cara, eu fico até elogiado em você dizer isso, né? Até me comove, né? Porque, poxa, na verdade, eu acabei conhecendo mais o Nevermore, né? Quando eu conheci a minha mulher, né? Que ela era muito fã de Nevermore e Sanctuary, né? E eu acabei conhecendo por ela o Warrior Dane e tudo mais, né? Já fui em show solo do Warrior Dane. A gente gosta pra caramba. Inclusive, eu tenho até amizade com os caras que tocam, né? Na banda solo do Warrior Dane. Um deles, inclusive, já fez até o meu show de estreia em Curitiba, né? Que é o Thiago Oliveira, excelente guitarrista. Na época o Rick Franchiozzi não estava no V-Project e ele já tocava no Warrior Dane solo. E eu chamei ele para tocar com a gente em Curitiba, né? Ele aceitou o convite, fez a minha estreia lá em Curitiba. Tive o maior prazer, poxa, eu adoro também. E realmente, cara, o Nitrogen, né? O Nitrogen, tanto faz a maneira que for falado. Eu criei para ser uma banda de power metal, mas a parte que foi virar bruta da banda, ela acabou se tornando na hora das gravações do primeiro álbum, Feel the Power, porque eu queria uma coisa mais heavy melódico, mais tradicional, e minha voz não estava ficando bem encaixada nesse estilo. Então meu professor de canto na época, que era o Juninho, ele estava me instruindo a cantar as músicas com mais drive, um pouco mais grave do que seria, e eu comecei a pôr brutalidade na pegada de voz dela.
E eu acho que foi um ponto muito importante para a banda, porque ela começou a se moldar e a ser uma coisa diferenciada, porque se deixasse ela ser como eu queria, ela seria meio farofa, né? Aquele power metal, arroz com feijão. E isso eu dou esse mérito até pro meu antigo professor de canto, porque ele me mudou as minhas ideias para que a banda se tornasse algo mais assim. E tinha muita composição lá que é meio puxada pra thrash, aí tem a ver com realmente Nevermore, como você disse. O segundo álbum da banda, né, o Symphony of Horror, ele é todo muito mais pesado do que o primeiro. Ele puxa bastante pra thrash metal, apesar dele ter o lado power metal dele ainda. E a banda teve aí 11 anos, né, de trajetória, né? Foi uma banda que durou muito tempo. Eu gravei 3 álbuns nela. O terceiro álbum, pra mim, sem dúvida, é o melhor de todos da banda, o Twilight Zone. Eu fiz ele numa época que eu já estava muito mais maduro como músico, que o primeiro álbum eu fiz quando eu era meio moleque. Eu compus ele meio moleque. O segundo álbum já estava amadurecendo minhas ideias. E o terceiro foi um bem bolado entre o primeiro e o segundo. E eu acho que eu cheguei num ponto de equilíbrio muito bom. E o Twilight Zone, eu acho ele sublime, eu acho o melhor álbum que eu já gravei na minha vida, né? E o que atrapalhou foi que a banda acabou exatamente no momento em que eu estava lançando o Twilight Zone. Eu lancei um ao vivo, que na verdade foi antes do Twilight Zone, ele é uma coletânea entre Feel the Power e a Symphony of Horror. Mas a banda teve uns momentos chatos aí, brigas com os integrantes, gente que queria uma coisa, eu queria outra, mas isso é passado. Isso pra mim não... Águas passadas não vão mudar a minha história hoje. Paciência foi, Nitrogen foi uma passagem muito importante da minha vida. Foi a base para tudo o resto que eu faço hoje, até pra minha banda solo, até pra pegada de voz que eu uso no V-Project. Aprendi muito no Vindicta também, e eu aproveitei e fiz um bem bolado de tudo. Mas assim... foi assim até então a banda mais importante que eu tive na minha vida. Foi ela que me deu base para tudo, Nitrogen. Foi aonde eu aprendi a fazer os meus próprios clipes na marra, sem professor, sem aprender nada. Eu fui na raça mesmo, peguei a câmera que eu comprei, fui editando e fazendo meus materiais, as capas, os logos, os letreiros de cada álbum também, sabe, arte interna de encarte, letra. Muita coisa bacana. É uma banda que eu acho que, quem sabe, num futuro distante aí não apareça fazer um reunion só para celebrar, né? Mas por enquanto eu não estou mais focado em Nitrogen. Eu não pretendo voltar com a Nitrogen nesse momento. Eu estou muito focado nos outros projetos meus, em Vindicta, V-Project e na minha banda solo. Estou assistindo agora o clipe da Zombie Way of Life, que é do disco anterior, né? Não é do Twilight Zone, é o outro. Essa música que eu achei que, tipo assim, foi uma que me lembrou muito Nevermore. Achei uma pegada bem bruta, assim, bem forte, cara. Eu acho Nevermore, como eu te falei, uma referência pra mim no quesito Power Metal, aquela coisa bruta, assim, cara. Coisa pesada pra cacete, cara. Pra mim é uma pegada diferenciada do Nevermore. Pra mim é uma banda única. E eu vi que você lançou também já um EPzinho do Vindicta, né? E o Vindicta que você tá pra lançar alguma coisa nova, né? Conta pra mim esse projeto do Vindicta, o que você tá gravando de coisa nova. Você tem um clipe que você tá lançando agora do Vindicta, né? Fala um pouquinho pra gente. Na verdade o Vindicta é uma banda mais dark, né? Eu vou dizer que é minha banda dark, né? Ela é uma banda de... A gente se baseia mais em Doom, Death, Metal e umas coisas meio góticas, uns elementos meio góticos, subliminares assim. E o Vindicta, ele já tem, na verdade, 2 clipes, né? Extremamente dark, se você ouvir eles aí, né? Um deles é o River of Sorrow, que é o que a gente começou a banda, foi o clipe que a gente lançou a banda. E depois a gente fez o Ritual Act, que é um outro clipe bem bacana, bem pesado, uma música mais agitada. E o Vindicta, na verdade, quem montou a banda foi a minha mulher, né? Ela que veio com a ideia do Vindicta pra mim. E quando a gente montou junto, a gente já começou a compor as músicas do EP. E a gente tá pra lançar tá pra começar a gravar, né, na verdade, um material novo, porque a gente tá compondo muita música nova com o Vindicta. Tem muita ideia madura que a gente, inclusive, até já toca em show, mas são ideias inéditas, que não estão... Inéditas que eu digo, não estão gravadas em nenhum CD, em nenhum EP. E a gente tem outras coisas que estão só em ensaio. A gente só tá usando ensaio, que tá pra lançar.
E o que eu lancei agora foi o meu clipe da minha banda solo, que é o He War Kill, né? Bruno Mariante He War Kill. Que eu contei com a presença do Vitor Rodrigues, do Voodoo Priest, do Ace Torture Squad, né, também. Com o Paulo Turin, que ele foi guitarrista do Paul Diano, solo, da banda solo do Paul. Eu tive a presença do Will Costa no baixo também, que ele é o baixista do Mike Vessera e do Team Reaper Always. O Rick Pose, que toca comigo no Vindicta, tá tocando também no He War Kill. E a minha mulher, né, Leonora Moca, ela tá tocando também na bateria, né, do He War Kill, né. Foi esse que a gente tá lançando agora, esse clipe. Esse eu acho que demora um pouquinho, porque eu tô fazendo as músicas com uma calma um pouco maior, muito de pouquinho em pouquinho pra ficar bem mais bem feito, bem mais produzido, né. Já que é um trabalho solo, eu tenho essa liberdade de estar fazendo uma música de cada vez, em vez de a banda inteira pensando em lançar um álbum. Não, eu vou lançar de pouquinho em pouquinho. A hora que tiver bastante coisa junto, eu vou lançar um álbum físico com essas músicas gravadas. Mas é uma banda que eu trabalho de uma maneira um pouco mais devagar, o He War Kill, né? Esse clipe do He War Kill tá pra lançar a qualquer momento. Porra, time de primeira, cara. Eu lembro do Paulo Turin, que você falou dele, que ele gravou com o Paul Diano, aquele disco Nômade do Paul Diano, ele fez o disco inteirinho junto com o Paul Diano. Então o cara é fera mesmo. Vitor Rodrigues, porra, pegou um time de primeira, hein? Como que você conseguiu juntar esse povo? Contatos, né, que eu consegui no decorrer aí da minha carreira aí, né? O Paulo Turin, na verdade, né, eu já conhecia ele da época que eu tava gravando o meu primeiro CD, o Feel the Power, né, o da Nitrogen. No estúdio que eu tava gravando, o dono do estúdio, ele era muito amigo do Paulo Turin. E ele tava lá no estúdio, né? E aí o cara me apresentou, falou: esse aqui é o Paulo Turin, ele foi guitarrista do Paul Diano, solo. Aí eu, cara, eu tenho o Nômade em casa, cara, eu tenho esse CD, eu já ouvi 200 vezes, entendeu? E a gente começou num bate-papo, assim, absurdo. Aí eu acabei adicionando ele, na época nem existia Facebook, era Orkut. Fiquei amigão do Paulo Turin, peguei o contato dele. Eu sempre trombava ele no estúdio que eu tava gravando, né, o Feel the Power. E aí eu acabei virando amigo dele, sabe? A gente começou a sair pra comer cachorro quente, pra você ter uma noção nos intervalos das gravações. E aí dali a pouco o cara tava frequentando a minha casa, eu frequentando a casa dele. Foi uma amizade de uma maneira muito assim, bem natural que foi acontecendo, né? E o Vitor Rodrigues, na verdade, quando eu tava tocando com o Vindicta no festival Monte Rockmore, né, na cidade de Montemor, ele era um dos jurados do festival. E eu já conheci o Torture Squad, eu acabei conhecendo o trabalho dele com o Voodoo Priest. E aí no festival do Monte Rockmore, quando ele tava de jurado, eu puxei ele pra conversar e comecei a bater maior papo com ele. E naquele momento eu cheguei pra ele e joguei a ideia. Falei, cara, se um dia desse com o Vindicta mesmo, se eu quiser te chamar pra fazer uma participação especial, você não topa fazer, né? Ele falou, bora lá, vamos fazer, né? Aí acabou que a participação dele virou uma coisa na minha banda solo, né? Porque foi uma situação que eu tava com mais músicas prontas para aquele exato momento e acabou encaixando melhor, né? Você entendeu? Vindicta ia demorar um pouco mais para estar criando uma música nova para encaixar ele. Eu acabei acelerando esse processo, né? O Will Costa, cara, ele é um baixista que tá em várias bandas aqui em Campinas e eu sempre trombo ele nos lugares, eu sempre troco ideia com ele. Eu acabei convidando ele numa situação aí que tava só faltando fechar o baixista da minha banda solo. Eu falei, putz, eu vou chamar o Will, né? Já que eu já tenho o Paulo Turin, já que eu já tenho o Vitor Rodrigues fazendo uma participação, e vamos chamar também o Will, né? Vamos chamar uns caras de peso aí, né? Que de repente, banda solo, você tem essa liberdade de fazer cada música com uma galera totalmente diferente, de chamar um guitarrista pra cada música, pra fazer um solo diferente em cada uma. Banda solo é uma coisa mais livre, né? Então eu acabei chamando esses caras dessa maneira, né? Nessa liberdade de poder chamar várias pessoas e não descaracterizar. Eu acabei juntando esse time, né, pra fazer, e acabamos fazendo o clipe junto, que foi uma coisa super legal, né? Bruno, um passarinho me contou que você enviou material lá pra Itália pra tentar substituir o Fábio Lione como vocalista do Episódio 5. Seria um passo muito legal na sua carreira. Me conta um pouquinho como foi essa ideia, se você curte a banda e o que você conhece da banda. O Fábio Lione é um cara que você respeita pra caralho. Conta como foi esse processo, o que passou na sua cabeça, qual foi a resposta que te deram. Conta um pouquinho pra gente. Cara, situação de extrema responsa, né? Foi numa situação que eu tava na minha, assim, e tal, né? Eu sempre gostei do Fábio Lione como vocalista, eu gosto muito do
do Vision Divine, aquela outra banda paralela que ele tem, gosto do Rhapsody. E, cara, foi uma situação muito corre-corre, foi até engraçado, né? Não sei quem foi que te contou isso, mas na situação ele tinha acabado de anunciar a saída dele do Rhapsody. E uma pessoa que eu conheço que tem um contato dele chegou pra mim e falou: e aí? Sabe, daquela intimada, você entendeu? Os caras vão começar aí a coletar material da galera do mundo inteiro, né? Falei, quer saber? Não custa nada tentar, né? Vamos enviar, né? Porque é aquela situação, só dos caras ouvirem o seu material já é um privilégio, já é um bruta de um privilégio, né? Então eu peguei o contato, né, da pessoa certa, né? E cheguei a conversar com a pessoa. A pessoa falou, mas manda material pra esse cara aqui, que esse cara aqui que vai ver as coisas e tal. Aí, coisa rápida lá, eu juntei um monte de música minha que pra mim tem mais a ver com a proposta do Rhapsody. E enviei tudo, né? Enviei tanto o clipe quanto o material ao vivo. Música minha que na verdade não tem clipe, mas o áudio dela é legal para os caras terem uma referência de como eu sou cantando, né? E foi na cara e na coragem, né? E mesmo com aquela coisa, você tá viajando na maionese, é uma banda da Itália, né? Uma banda conceituada no mundo inteiro. Mas, cara, só mandar o material, sabe? Não custa nada, a gente manda. E o não a gente já tem. Vamos tentar o sim. Pra tudo na vida a gente tem que pensar assim. Você nunca pode achar que você só vai ter não na vida. Uma hora você vai tomar um sim na vida, né? Então eu mandei assim, e foi legal pra caramba, porque a pessoa que me respondeu de uma maneira super educada, super bacana, do tipo, agradecendo a você e a todo mundo que mandou o material, gostamos do seu material, mas já temos a pessoa certa pra banda e logo vai ser anunciada. E aí no que eu vi o cara que anunciaram, realmente é um cara que encaixou muito bem com a banda, é um vocalista super bom. É um cara que mora lá na Itália, mora perto dos caras. Eu acho que a logística ajuda muito também, você entendeu? Mas a experiência e o convite e a aceitação do material e o elogio são coisas que são incentivos para você se projetar. Se você acha que você só está preso na sua região, na sua cidade, nas próximas, tente ousar, cara, ousar para outros estados, para outras cidades mais longe, de repente para outros países. Nem que seja só para enviar um material. Por exemplo, teve um material do Vindicta que a gente achou uma vez, uma coisa que assim tem a ver com isso que você está perguntando, mas um japonês falando, escrevendo, né, em japonês nos comentários do nosso áudio, chamando uma galera para ouvir. E a gente achou isso super legal, um cara no Japão ouvindo Vindicta. Você entende que assim pode parecer uma coisa besta, mas chegou lá. Sabe, tá no Spotify, tá no SoundCloud e tá pro mundo inteiro ouvir, cara. Então, se não embarcou até agora, você tem que persistir, cara. A galera desiste muito rápido das coisas. A galera, eu vejo que no underground pensa muito pequeno, não ousa. A galera precisa ousar, precisa correr atrás, precisa fazer as coisas pra um dia atingir um resultado maior. É necessário isso. Cara, sensacional esse seu depoimento. Vou até fugir um pouquinho do nosso bate-papo aqui, falar que eu gostei muito de uma frase que você usou, que a minha chefe usou essa semana por uma situação que a gente estava vivendo lá no escritório. Ela falou a mesma frase que você, ela falou assim, o não a gente já tem, vamos tentar o sim. E cara, ela falou a mesma frase que você agora e me chamou a atenção. E no caso dela, no caso que a gente estava tratando lá no escritório, a gente conseguiu o sim. É incrível você falar isso, e realmente, na vida a gente tem que ousar. Cara, a gente falou do Fábio Lione, a gente falou do Warrior Dane, você falou do Angra, do André Matos, você falou do Halloween, que você, entendeu, ouviu muito na sua vida. Fala de alguns vocalistas que te inspiram, que você fala assim, esse cara é foda, além desses que a gente já falou, que são, referências pra você. São tantos... Sim, mas são tantos que, cara, é até difícil dizer, né? Mas assim, se eu tiver que selecionar uma das minhas bandas favoritas, né? Eu vou dizer que, cara, não tem melhor e não tem pior, né? Eu gosto tanto do Michael Kiske, quanto do Andy Darius, quanto do Kai Hansen, quando ele cantava no Halloween. Porque eu acho que um é diferente do outro, cara. Não tem essa história de, o Kiske é melhor que qualquer um. Cara, realmente, o Kiske é melhor que qualquer um. Mas tem muita música que eu adoro na voz do Andy Darius. Tem muita música que o Kai Hansen ficava ótima.
Gosto muito do Ralph Shippers, que foi do Gamma Ray, que hoje ele é do Primal Fear, certo? Gosto muito do Fabio Lione, gosto muito do André Matos. Putz, cara, são tantos, cara. Bruce Dickinson, eu adoro ele, Bruce Dickinson. Apesar de tudo, cara, eu também gosto do Paul Di'Anno, eu também gosto do Blaze Bayley, certo? Apesar deles, assim, muitas vezes não serem inspirações pra mim, mas eles são inspirações como vocalistas pelas atitudes deles, assim. O Blaze Bayley, vamos falar a verdade, todo mundo mete o pau nesse cara, mas ele foi o vocalista que eu acho que mais respeitou Iron Maiden enquanto estava na banda, e a postura dele, eu acho que está muito além do que o povo critica ele como cantor, né? Tem muitas bandas que você vê que um membro ou outro, vocalista normalmente, ou outros membros, estão desrespeitando a banda que estão no presente momento, e ele não teve essa postura, uma coisa que eu adoro. No Blaze eu já tive situações que eu vi vídeos dele no Iron Maiden, uma postura que pouca gente teria aquela. Cara, é muita gente, é muita gente, cara. Putz, se eu for falar do Deep Purple, eu adoro o Coverdale, o Glenn Hughes, e também gosto do Ian Gillan. Cara, é muita gente. Ronnie James Dio, putz, Ronnie James Dio eu adoro. O Ozzy eu adoro também, dois caras que foram do Black Sabbath, sabe? Os vocalistas do Rainbow, né? Eu gosto muito deles. Joe Turner, eu gosto dele. E é isso aí, cara. Se eu tiver que falar de todos, eu não vou parar de falar mais aqui, né? Assim, e como eu te disse, não só como vocal, mas como postura, como frontman, às vezes é muito legal. Você tem uns caras aí que agitam pra caramba no palco. São pessoas que eu observo fazendo as atitudes deles em palco, eu acho muito legal. São inspirações também, como frontman. Cara, eu adoro o Max Cavalera, os apetrechos que ele leva pra cima do palco, certo? Ele levou uma vez um esqueleto pra ser um apoio de tripé pra ele, eu achei aquilo máximo. Então é isso tudo, cara. Não vamos falar só da voz do vocalista, mas o vocalista como geral, né? Esses todos são muito importantes pra mim, né? Derek Green importantíssimo também, certo? E é isso aí. Um cara como você, com a sua humildade, com a sua simplicidade, com o seu talento, cara, você tem que ser descoberto, velho. Pô, eu que agradeço suas palavras e digo mesmo de você é um cara super gente boa. Você foi um brother pra mim aí em tudo até agora, não tenho nem o que dizer, né? Cara, mensagens importantíssimas que eu poderia dizer, cara, assim, acima de tudo, cara, eu acho que o respeito na música, o respeito do underground, entre os músicos, entre as bandas, eu acho que é a base de tudo, cara. Eu acho que tá acima até do talento de cada um, cara. Eu acho que o respeito é importantíssimo. Muitas vezes falta isso nos lugares que eu vou tocar. Eu vejo um fala que o outro é ruim, um fura o tempo do outro, situações terríveis. Você vai tocar num horário, um cara que tá tocando antes de você, ele tá se estendendo, ele tá te prejudicando, ele vai fazer você tocar menos tempo. Cara, mais atitude e menos crítica, certo? Muita gente adora falar que a banda do outro é ruim, e você vai ouvir, nem é tão ruim assim, é no mesmo nível do que a do cara que tá criticando. Não pode ter essa postura, não pode ter essa atitude. Eu acho que tudo isso é muito importante, cara. O respeito é a base de tudo. Estamos aí para fazer muito rock and roll, muito metal. Espero que a gente se veja mais vezes aí. Meu website www.brunomariante.com.br, Bruno com 2 N's. E é isso aí.